Fala Santo André, é um podcast da Prefeitura Municipal que deixa você, cidadão andreense, super atualizado de tudo que acontece na administração. Dentro do assunto plano diretor, estou aqui com a Vera Lúcia Uchida, arquiteta, ela é diretora do Departamento de Controle Urbano. Vera, prazer te conhecer, seja bem-vinda, viu? Obrigada, eu tenho que agradecer a oportunidade de falar com vocês e expor sobre o assunto. Sim, um assunto muito legal, né? Dentro do plano diretor, nós vamos falar sobre retrofit, talvez uma palavra para eles aí, né? Um tanto quanto, nossa, o que é isso? Mas sabe, a gente estava comentando ali na nossa prévia, né, Vera? Sempre tem alguma coisa que nos leva a conhecer o retrofit sem saber que é, né? Eu queria que você falasse pra gente. Então, o retrofit é uma tendência que começou na Europa em função de existirem muitos prédios antigos que estavam desatualizados, abandonados, ociosos, porque não estava em condições de utilização plena. Então, aparece o retrofit, que é uma coisa que seria assim, o equivalente a dizer, colocar o velho em forma. Aí, no retrofit, você requalifica esse prédio. Você dá, às vezes, outra utilização para ele. Tem retrofits muito interessantes e que a gente nem sabia que era retrofit, como, por exemplo, o Sesc Pompeia, que é um retrofit. Bom exemplo, né? Isso. E existe também, em Santo André, no ABC, a gente não tem experiência de retrofit, pelo menos que eu conheça. Mas em São Paulo tem inúmeros casos de retrofit que tem dado muito certo, que são prédios que estavam desocupados, que estavam numa situação precária, e eles vão deteriorando, essa falta de utilização do prédio vai deteriorando todo o ambiente do entorno do prédio. Então fica inseguro, fica uma questão até estética, né, do local, as pessoas, os proprietários acabam emparedando os prédios, fica uma coisa estranha naquele ambiente. Certo. E a colocação de novos usos, novas atividades no prédio acaba melhorando todo o ambiente urbano da região e às vezes do próprio bairro, do bairro inteiro. Entendi. O retrofit seria uma requalificação do prédio que está abandonado, que está subutilizado e colocando ele apto para um uso melhor. Entendi. Uma coisa também que a gente precisa entender, Vera, não é apenas fazer uma reforma, por exemplo, uma pintura ali. Não, né? Não é isso. Existe uma diferença entre reforma e retrofit. Certo. Na reforma, os objetivos são diferentes. Na reforma, você vai fazer uma melhoria estética ou uma melhoria funcional, às vezes você vai derrubar uma parede aqui, ali, para integrar espaço, ambiente. Não é só isso, né? Não. O retrofit, ele tem outros objetivos. Ele tem como objetivo ter eficiência energética, se adaptar às novas tecnologias, questão de segurança, porque muitos prédios antigos não têm a questão da segurança, principalmente com relação a bombeiro, que você não tem escadas de emergência, você não tem, por exemplo, a questão da acessibilidade, que hoje é muito necessária. Nossa, é lei, né? Exatamente. Lei. Então, o retrofit, ele é um pouco mais amplo. Você pode entrar no retrofit até na questão acústica. Por exemplo, em local de muito barulho, você pode usar janelas que tenha o isolamento acústico, né? O piso que tenha isolamento acústico. O retrofit, ele é muito amplo, ele abarca uma série de outros itens, inclusive tecnológicos, né? Porque hoje em dia você tem automação, tem outros parâmetros de construção. A vantagem do retrofit é que você pega uma estrutura já pronta,
Você não precisa demolir e ter o problema do entulho na região, porque o entulho é um problema sempre, e você acaba melhorando. Existe a questão do restauro, muitas vezes, e não só o restauro, mas essas intervenções no prédio. A gente tem casos de edifícios em São Paulo que eram hotéis e que foram transformados em habitação. Então, é muito interessante isso, porque existe uma demanda muito grande por unidades menores. E isso é muito interessante para quem precisa ter um local para morar e não tem, de repente, dinheiro para comprar um apartamento muito grande. Entendi. Vera, agora vamos trazer, junto com o plano diretor, né, o que contribui o retrofit no desenvolvimento urbano? E, principalmente, falando agora em Santo André. Então, eu acho que o retrofit é uma ferramenta para a política urbana, é uma forma de você requalificar prédios que estão sem uso, que normalmente as pessoas reclamam muito desses prédios, e você pode mudar todo o ambiente do entorno daquele prédio. Importante. Por exemplo, você pega o prédio da CTBC, que está abandonado há anos, sem uso. Ali era um bom ponto para se fazer um retrofit. Você tem uma estrutura urbana boa, você tem toda a infraestrutura de lá e um prédio abandonado que acaba deteriorando a área. Se você fizer um retrofit ali, você pode dar um uso diferenciado, se não é de escritórios, é de repente de habitações, ou mesmo você tem outro local que poderia ser feito retrofit, que seria o Hospital de Santo André, que fica na Dom Pedro, que está abandonado há anos, os moradores reclamam muito. Tem, inclusive, o prédio do Moinho São Jorge, que sempre foi um ícone em Santo André, poderia ser feito uma área de lazer, de cultura. Que espaço ali tem, né? O espaço é bom, tem área para estacionar, então seria muito interessante você ter um polo atrativo para aquilo. Tudo isso é uma política, é uma ferramenta para essa política, para desenvolvimento do urbano, da região. Então, o retrofit é muito importante nesse sentido. Muito bem. A gente sabe que não é de hoje, né, esse conceito. E assim, você prevê próximos quantos anos assim a gente entrar numa discussão de poder efetivamente fazer esse retrofit? Eu acho que o retrofit deve sair rápido, junto com a legislação que nós estamos preparando, né? O Departamento de Planejamento Urbano já está fazendo a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Prefeitura já vem discutindo isso, plano diretor, e eu acho que o retrofit deve entrar nessa legislação também. Muito bem. Olha, arquitetura para mim, eu acredito que para quem está nos assistindo também é um assunto sempre muito interessante, né? E tem tanta coisa para se dizer, né? Tanta história, tanta coisa bacana, mesmo dentro da cidade de Santo André. E, para quem não sabe também, a Vera é professora. Você dá aula também, né, Vera? Não, eu propriamente não sou professora. Eu trabalhei na Secretaria da Cultura e já dei muitos cursos, muitas palestras a respeito de... Aí é outro lado. Eu trabalhava com patrimônio histórico e dava palestras sobre patrimônio histórico, restauro e legislação de proteção de bens tombados. Não deixa de ser um docente, né, também. A gente agradece, viu, de coração a sua participação aqui. Quem agradece sou eu pela oportunidade. Esperando você umas próximas vezes aqui para falar bem mais sobre essa parte, né, que tanto nos interessa e tanto embeleza uma cidade, né? Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Esse foi mais um Fala Santo André, dessa vez abordando aí essa parte de retrofit, o que a gente pode fazer para deixar uma cidade muito mais bonita. E você fique ligado, sempre um episódio falando sobre vários assuntos, deixando você muito mais atualizado.